tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gostaria novamente de falar sobre um assunto que eu estou gostando muito de trazer conteúdo aqui para esse canal, que é a reforma tributária, tá? E se você tiver alguma ideia de conteúdo sobre a reforma que você ache interessante, deixa aqui no comentário que eu vou te responder e vou tentar gravar um vídeo sobre esse tema que você falar, tá? Então vamos lá. Qual é o tema de hoje que eu quero discutir aqui com vocês? Qual é o impacto, tá, da reforma tributária nas empresas do Simples Nacional? E por que eu quero trazer esse tema aqui para vocês? Quando a gente observa o nosso contexto empresarial, nosso contexto brasileiro aqui de empresas, a gente vê que mais de 70% das sociedades constituídas e ativas, né, aqui no nosso Brasil são de empresas que estão enquadradas no Simples Nacional, nesse regime unificado de apuração de tributos. Então, quando a gente pensa em reforma tributária, a gente vê que não só aqueles contribuintes regulares, que a gente já discutiu um pouquinho aqui nesse canal, vão ser impactados severamente por essas alterações, alguns positivamente e alguns negativamente. Porém, a gente tem uma massa gigantesca de empresas que estão no Simples Nacional, que de forma direta ou indireta serão impactadas por essa alteração na forma de apuração de tributos, principalmente os tributos sobre o consumo por hora. Tá? Então vamos falar sobre isso. A reforma tributária do consumo já chegou aí com os dois pés na porta, né? Chegou primeiro a emenda constitucional 132 de 2023, trazendo todas as premissas, todos os pilares dessa reforma tributária do consumo. E no momento seguinte, neste ano de 2025, nós tivemos a publicação da Lei Complementar 214 de 2025, tá? E basicamente, qual é a premissa dessa nova reforma tributária do consumo? Os impostos atuais sobre o consumo que a gente tem hoje, PIS, COFINS no âmbito federal e IPI também, ICMS e ISS no âmbito estadual e no âmbito municipal, eles vão ser extintos, tá? Os impostos federais vão ser, principalmente o PIS e a COFINS, eles vão ser extintos já em 2027, tá? E o ICMS e o ISS eles vão ser extintos de forma gradual. A gente vai ver aí uma transição entre o modelo antigo de apuração de tributos e este modelo novo. Então, com a extinção total desses impostos e tributos federais e a extinção gradual de ICMS e de ISS, a gente vai observar o nascimento de dois novos tributos, na verdade de três, tá? Mas eu quero aqui falar só dos dois principais que eu estou trazendo aqui para o canal, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e a IBS, Impostos sobre Bens e Serviços. A CBS vai tomar o lugar que hoje ocupa o PIS e a COFINS, e a IBS vai tomar o lugar que hoje ocupa o ICMS e o ISS. Com o advento dessa reforma tributária do consumo, a gente percebe que, junto com ela, são adicionadas algumas premissas novas de apuração, que não é tão novo assim, tá? E primeiro, é a questão da cobrança por fora do imposto. Então, o seu valor de serviço e o seu valor de venda de mercadorias e de produtos que hoje possuem tributos embutidos no preço dessa prestação, dessa mercadoria, com o advento da reforma tributária, a partir desse momento, este valor de tributo e de preço de operação ele é segregado. Então, você tem um valor atribuído à operação, à venda, à prestação de serviço, e outro valor atribuído ao tributo, tá? E eles juntos, eles vão formar aí o valor total da operação, mas sempre o tributo será sempre cobrado por fora da operação, tá? Então, por exemplo, quando você emitir uma nota de prestação de serviços de R$ 1.000, e vamos supor que a gente está falando aqui de uma alíquota nominal de 27%, R$ 1.000 você vai ter a título da operação e R$ 270 você vai ter aí a título de tributos incidentes dessa operação. Os R$ 1.000 mais os 270 vão formar esses 1.270 que vão compor o valor da sua nota fiscal, mas sempre com esse tributo destacado, né, do valor da operação. Para além
dessa questão da cobrança por fora do tributo, a gente vai observar que para todos os contribuintes que estiverem enquadrados como contribuintes regulares, praticamente, tá, de forma bem prática, os contribuintes do lucro presumido, os contribuintes do lucro real e os contribuintes do Simples Nacional, alguns deles, que eu vou explicar isso para vocês, eles vão apurar este tributo com base na não cumulatividade, tá? Essa não cumulatividade basicamente é uma apuração de débitos da sua operação e uma compensação, um abatimento dos créditos que você vai apurar nas suas aquisições, tá? As aquisições que gerarem IBS, CBS dentro delas, tá? Então, se você compra uma mercadoria para revender, se você tem um insumo na sua prestação de serviço e até mesmo as suas despesas administrativas, despesas de marketing, que gerarem débitos nessa operação, né, em relação ao fornecimento dos seus fornecedores, você vai poder aproveitar, você que está nessa condição de contribuinte regular, você vai poder aproveitar esses créditos para abater dos seus débitos. Como vai funcionar todo esse sistema de apuração de tributos para as empresas que são do Simples Nacional? É bem simples, tá? Hoje, as empresas do Simples Nacional, elas têm um regime unificado de apuração de tributos. E o que isso quer dizer? Na guia, no PGDAS, na guia de pagamento do Simples Nacional, essa empresa ela já concentra todos os tributos que ela precisa pagar. Na maioria dos casos, numa alíquota efetiva menor do que os regimes posteriores, né, a nível de faturamento, por exemplo, o lucro presumido ou o lucro real. Tá? Então, uma prestadora de serviços, por exemplo, ela já recolhe PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, a contribuição patronal, algumas vezes dentro do PGDAS, algumas vezes por fora, tá? A depender do anexo, e o ISS, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Então, essa empresa ela recolhe todos esses tributos dentro de uma mesma guia. Tá? Com a reforma tributária, o que vai acontecer? Basicamente, em relação aos tributos federais, né, PIS, COFINS e IPI também, que vão ser extintos, eles vão dar lugar à CBS e um imposto seletivo. Então, a empresa do Simples Nacional, como eu falei, não quero falar sobre imposto seletivo aqui, tá? Mas as empresas do Simples Nacional que pagam PIS e COFINS dentro dessa guia do PGDAS, uma vez que a gente chegue em 2027, onde PIS e COFINS são extintos, essa empresa ela vai recolher a CBS dentro desta guia do Simples Nacional. E o mesmo vai ser aplicado para o ISS ou para o ICMS, se for uma empresa, por exemplo, que esteja sujeita a esses tributos. ICMS e ISS sendo extintos lá em 2033, principalmente, que é quando acaba esse regime de transição que eu mencionei, essa empresa ela passa a pagar a IBS dentro da própria guia do Simples Nacional. E aqui a gente entra num momento que ele é muito importante, então eu acredito que você precisa prestar muita atenção nesses detalhes, tá? Principalmente você, empresário, administrador de uma sociedade que está no Simples Nacional. A partir de 2027, principalmente, as empresas do Simples Nacional, elas vão ter dois caminhos, tá? Hoje a gente tem um caminho, como eu mostrei, só que quando a gente observar o início da vigência da CBS, principalmente, as empresas do Simples Nacional elas terão dois caminhos para serem traçados. Quais são esses caminhos? Caminho número um, essa empresa do Simples Nacional ela vai ter a opção de continuar pagando a CBS e a IBS dentro da sua guia do PGDAS-D. Então, ela vai ter ali o PIS e a COFINS, o ICMS, o IPI e o ISS extintos e vai continuar pagando os novos tributos dentro da guia do próprio PGDAS-D. Então, nesse cenário, é como se nada mudasse para essa empresa do Simples Nacional, observando só a apuração dela. Tá? Então, a gente já tem, inclusive, nessa Lei Complementar 214, as tabelas, as novas tabelas do Simples Nacional, prevendo essa substituição desses impostos, inclusive de 2027 a 2033. Tá? Então,
Essas empresas do Simples Nacional que escolherem esse caminho de recolherem a CBS e a IBS dentro da própria guia do Simples Nacional, elas vão continuar mantendo a carga tributária, né, a média da carga tributária que elas já possuem hoje, tá? Mas essas mesmas empresas do Simples Nacional, elas terão um segundo caminho, tá? Que também é um caminho aí possível a ser escolhido por essas empresas. Uma segunda opção para essas empresas, basicamente, é o seguinte: essas empresas, para os demais tributos, imposto de renda, contribuição social, contribuição patronal, por exemplo, elas podem continuar recolhendo dentro da guia do Simples Nacional. Elas podem continuar mantendo o seu Simples Nacional para esses tributos. Para a IBS, para a CBS, essas empresas elas podem optar se tornarem contribuintes de IBS e de CBS de forma regular, assim como uma empresa do lucro presumido, assim como uma empresa do lucro real, ou assim como uma pessoa física que, por algum fato, se tornou uma contribuinte de IBS e de CBS. Então, essas empresas têm essa possibilidade. Segrega os demais tributos que não entraram nessa reforma tributária do consumo para continuar recolhendo na guia do Simples Nacional. E quando a gente fala de CBS e de IBS, que são esses tributos sobre o consumo, ela pode apurar esses tributos como se ela fosse uma contribuinte regular. E aí ela entra nas mesmas regras de não cumulatividade, por exemplo, nas mesmas regras de cobrança por fora do que uma empresa, do que um contribuinte regular, tá? Quais são os impactos, os principais impactos e a sua empresa do Simples Nacional ela pode ter a depender do caminho que ela escolher? Se ela escolher o caminho, o primeiro caminho que eu mencionei, onde ela recolhe tudo dentro da guia do Simples Nacional, quando, por exemplo, um cliente dessa empresa do Simples Nacional esteja no lucro presumido ou esteja no lucro real, e seja um contribuinte regular de IBS, de CBS, contratar, comprar algo dessa empresa do Simples Nacional, quando ele for apurar o crédito que ele tem direito nessa operação, esse crédito vai ser o débito dessa empresa no Simples Nacional. Qual é a importância de você ter essa noção? Normalmente, tá, a tendência é que esse débito de uma empresa do Simples Nacional, pensando em IBS e CBS, tá aqui, pensando numa alíquota nominal de 27%, de 28%. A tendência é que o débito de uma empresa do Simples Nacional de IBS e de CBS seja muito menor do que o débito de uma empresa no regime regular, tá? Como se fosse um contribuinte regular. Eu fiz alguns cálculos, tá? Bem simulados, bem cálculos hipotéticos, tá? Porque a gente não tem nada definido ainda. Mas nos meus cálculos eu percebi que o crédito que uma empresa que é contribuinte regular e que vai tomar esse serviço, que vai comprar essa mercadoria de uma empresa do Simples Nacional, ele vai ser equivalente a mais ou menos 15 a 20% do que se ele tivesse tomado esse serviço, tivesse comprado essa mercadoria de um contribuinte regular. Tá? Então, você, como fornecedor do Simples Nacional, está nesse regime em que você recolhe tudo dentro do Simples Nacional, fique ciente que você vai fornecer um crédito de IBS e de CBS muito, muito menor do que um contribuinte regular, tá? Então, isso pensando em competitividade de mercado, dependendo aí do nicho, do tipo de mercado que você trabalha, se é serviço, se é comercialização de produtos de mercadoria, isso pode ser um fator negativo para você nessa competição. Mas, em teoria, se você paga um tributo muito menor, a sua margem ela é muito menos afetada pelo tributo, né? Então, ela é muito mais afetada pelas condições de mercado, por quanto você paga pelo seu insumo, pelo valor que você agrega no serviço, na mercadoria que você presta. Então, o tributo, ele não é um fator decisivo, né, para você na hora que você forma o seu preço, quando você se compara com uma empresa, com um concorrente do lucro presumido, que vai pagar lá seus 27, 28% de alíquota nominal, tá? Que eu não estou nem falando de redutores de alíquota, de regime específico, tá?
Então, essas empresas do Simples Nacional, por mais que elas forneçam um crédito menor para esse cliente, que é contribuinte regular, ela pode oferecer um preço mais atraente, porque ela tem mais gordura para queimar a nível de tributo, quando a gente olha para a sua margem do seu negócio. Então, por mais que você perca no fator crédito, talvez você ganhe no fator preço. Então isso é algo que você fornecedor do Simples Nacional, principalmente você que está no meio de uma cadeia produtiva, você que faz aí B2B, está no meio de uma cadeia produtiva, você precisa fazer esses cálculos, tá? Para você não perder a competitividade que você tem hoje. E aquele fornecedor que escolher segregar, que escolher eh, pagar a IBS, a CBS, como se ele fosse um contribuinte regular. Esse, ele vai ter uma vantagem, no crédito que ele vai fornecer, principalmente se ele tiver aí muitos clientes que forem contribuintes, regulares. Como ele é um contribuinte regular, ele está sujeito àquela alíquota nominal que eu falei, talvez 27, talvez 28%, sem considerar por hora, redutores de alíquota de alguns regimes específicos, tá? Então ele vai estar sujeito a essa alíquota mais majorada, mais pesada que ele vai pagar. Em contrapartida, ele tendo uma alíquota maior de IBS e de CBS, ele vai fornecer um crédito muito maior para esse cliente que for do lucro presumido, que for do lucro real, que for um contribuinte de IBS e de CBS. Então, esse fornecedor do Simples Nacional, ele tem uma vantagem competitiva quando a gente fala de créditos de IBS e de CBS, tá? Mas como eu falei, ele vai ter uma alíquota de 27, de 28, de 28,5, tá? Você vai ter uma alíquota que chega a 5, 6%, uma alíquota que é até 20% dessa alíquota que ele está pagando. Ele vai observar essa guerra entre quem fornece mais créditos de IBS e de CBS e quem fornece os melhores preços, porque vai ter uma alíquota menor no seu débito. Eu acredito que com a reforma tributária, essas empresas do Simples Nacional, elas não vão morrer, tá? Eu acredito que elas vão continuar existindo. Só que agora, mais do que nunca, é demandada uma urgência de estruturação, tá? De você verificar onde você está dentro desse contexto empresarial, se você está fornecendo para clientes finais, se você eh, fornece serviços, mercadorias mais para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas, se você está no meio de uma cadeia B2B, onde a tomada de créditos ela é muito corrente, ela é muito volumosa, então você precisa se contextualizar, você precisa ver qual é o seu lugar nessa cadeia produtiva. E uma vez que você conseguiu identificar isso com muita clareza, tá? Eu entendo que você tem que ter com muita clareza esse posicionamento empresarial, tá? Da sua empresa. E uma vez que você conseguiu identificar onde você está, para quem você fornece, de quem você compra, tá? Entra o momento do planejamento tributário efetivamente, independentemente do seu nicho, do seu ramo, do seu tamanho, tá? Você merece, você precisa de um planejamento tributário para ver se vale a pena para você, por exemplo, continuar no Simples Nacional, mas nesse regime onde você recolhe tudo, por exemplo, e busca e vai tentar praticar um preço mais atrativo do que um contribuinte que está no regime regular, por exemplo, ou até mesmo um contribuinte que é do Simples Nacional e escolheu ir para esse regime regular para IBS e para CBS, ou se, por exemplo, vale a pena para você, se você está no meio de uma cadeia produtiva, por exemplo, fornecendo para muitas pessoas jurídicas que são do lucro presumido, do lucro real, se não vale a pena para você migrar pelo menos a apuração da IBS e da CBS para forma de um contribuinte regular e fornecer mais créditos e buscar praticar o melhor preço possível dentro desse contexto, tá? Ou se também não vale a pena você sair de vez do Simples Nacional e ocupar, né, a posição plena de contribuinte de IBS e de CBS e fazer um planejamento de imposto de renda, contribuição social e contribuição patronal também no lucro presumido ou no lucro real, tá? Então eu vejo que o momento para você, empresário do Simples Nacional, é fazer essas duas coisas. Onde eu tô
e o que que eu preciso fazer para me manter competitivo. Eu preciso me manter no Simples Nacional e praticar um preço melhor, preciso ter mais compliance contábil, financeiro, eu preciso sair do Simples Nacional quando a gente fala de IBS, de CBS somente, para que eu consiga fornecer mais créditos e eu tenho muitas aquisições de pessoas jurídicas e eu posso tomar bastante crédito, já que se eu tiver no regime onde eu pago tudo dentro do Simples, eu não vou poder tomar crédito. Então, essas são perguntas, são cálculos, são contextos que você vai precisar estudar, você vai precisar se aprofundar para ver qual o caminho que você precisa tomar. Mas eu acredito que morrer, tá? E se ser extinto, as empresas do Simples Nacional não serão, tá? Mas é um momento muito importante de estruturação. Então, se você precisa de um contador para estruturar, para fazer esses estudos sobre os impactos da reforma tributária no seu negócio, eu vou pedir para você entrar em contato pelo link de WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo e você vai conseguir falar pessoalmente comigo. E eu vou montar esse planejamento, esse estudo junto com você para ver qual é o melhor caminho que você pode tomar já em 2027, né, que é o tempo, que é o ano em que a reforma tributária vai começar com tudo, tá? Então não deixa de entrar em contato pelo link de WhatsApp aqui embaixo, tá? Para você que acompanhou o vídeo até aqui, meu muito obrigado novamente. O canal está começando a crescer de uma forma muito legal, está começando a ter um crescimento quase que exponencial para o meu contexto. Estou gostando muito de falar sobre reforma tributária, estou estudando bastante sobre esse tema, então eu estou gostando bastante. Se vocês estiverem gostando, vou pedir para vocês deixarem um comentário aqui embaixo sobre o que vocês acham desse conteúdo de reforma tributária, ou de alguma opção, alguma recomendação de conteúdo que vocês queiram ver nos próximos vídeos. Fica ligado que vai ter mais vídeo aí para frente sobre reforma, construção civil, sobre contabilidade, sobre negócios, no fim das contas, e valeu!